coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Ele automaticamente, irmãos, como doutor da lei, que muitas das vezes nós também gravamos ou guardamos nos nossos corações os versículos que muitas das vezes ele traz bênção para as nossas vidas, muitas das vezes ele traz acolhimento para as nossas dificuldades, nós guardamos. Mas verdadeiramente esse homem, ele respondeu a Jesus porque ele conhecia as Escrituras. Mas conhecer as Escrituras não é sinônimo de praticar as Escrituras. Eu posso estar aqui verdadeiramente falando para você das Escrituras, mas verdadeiramente possa ser que eu não esteja praticando o que as Escrituras me ensinam. Mas eu quero dizer nessa noite, amados, que o reino de Deus vai muito além daquilo que nossos olhos ele pode enxergar. A palavra de Deus diz que a letra mata, mas quem vivifica é o Espírito. Ali Jesus, ele era a própria palavra. Aquele homem, ele entendia da palavra de Deus, porque ele automaticamente ele até ensinava a palavra de Deus. Mas verdadeiramente, será que ele cumpria o que diz a palavra de Deus? E diz no versículo 28, e disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Aleluia. Nós somos verdadeiramente contraímos vidas, amados, quando nós cumprimos o que diz a palavra de Deus. É fácil? Não. É difícil. Mas é impossível? Não. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E nós temos visto isso nos últimos dias? Temos visto. Não só aqui, mas em outros lugares, nós temos visto o amor, nosso amor pela palavra de Deus, que a palavra de Deus, como foi dito no início, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é nosso próximo a nós mesmos, tem se esfriado. Porque é muito fácil quando nós entramos na casa do Senhor, nos sentarmos na cadeira e ficar ouvindo alguém falar ou pregar da palavra de Deus. Mas verdadeiramente é mais provável quando você cumpre aquilo que você está ouvindo, ou até mesmo você cumpre aquilo que você aprendeu por si só. Porque a nossa caminhada com Cristo não é somente você vir à casa do Senhor, ouvir e somente praticar quando nós quisermos, mas quando nós também aprendemos no nosso lar, em nossa casa, em nossa família, porque esse era o mandamento ao qual o Senhor disse a Josué que passasse para o povo, que mesmo aqueles que não soubessem ler, era que para os pais, a cada dia ele lesse, a cada 7 anos, eles lessem toda a lei do Senhor dentro de suas casas, até mesmo para os estrangeiros. Ou seja, eles poderiam não estar nas sinagogas, eles poderiam não estar numa igreja, mas eles poderiam, o pai ou a mãe, ensinando a seus filhos como se comportar na vida cristã. Aleluia. E diz assim: e respondendo disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, retiraram-se, deixando meio morto. Jesus, amado, ele começa, porque automaticamente aquele homem, ele queria uma resposta de Jesus, mas Jesus fez automaticamente que ele visse claramente, como ele falou, é como se ele não tivesse entendido a resposta de Jesus. Mas Jesus, através de um conto, uma parábola, ele fez ele ver aquele homem como ele estava procedendo. E disse, respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, um certo sacerdote, e vendo, passou de lado. E de igual modo, também passou um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de lado. Aleluia. Nós vemos, amados, nesse texto que existe 5 indivíduos nessa história, tirando os salteadores, porque a palavra não fala. Nós já sabemos que o
principais era aquele homem ao qual foi pego pelos salteadores. A palavra não diz quem é, a palavra não diz se ele é rico ou se ele era pobre, a palavra não diz se ele era branco ou se ele era preto, a palavra não diz se ele era samaritano ou se ele era judeu. A palavra não fala da identidade dele, mas diz que era um homem que foi alcançado por salteadores. Mas aqui, automaticamente, quando ele fala que passou por aquele lugar e viu aquele homem no chão, um sacerdote. Ou seja, um sacerdote, ou um pastor, ou um padre, ou quem quer que seja. Automaticamente, quando diz passou um policial no lugar de crime, qual é a atitude principal que você acha que aquele policial deveria tomar? Quem é Deus? Oi? Anne, o que você acha se você passa um policial e vê uma atitude de crime? Qual é a atitude que você, no seu entendimento, até o dia de hoje, você acha que ele deveria tomar? Intervir. E você, Adeli, como conhecedora, entre aspas, da palavra de Deus, que a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Ou seja, todos nós aqui estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Mas como se fala em uma diaconisa ou uns pastores, o que é que automaticamente nós iremos entender qual a atitude que ele iria tomar? Se a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e nosso próximo como a nós mesmos, então essa resposta automaticamente ela já está respondida. Nós iremos tomar uma atitude de misericórdia. Por quê? Porque nós aprendemos com o Senhor que nós devemos amar ao próximo. E não somente um próximo conhecido, não um próximo da nossa igreja, não um próximo ao qual nós temos uma afinidade, mas sim qualquer pessoa que esteja necessitando de um auxílio ou de socorro, automaticamente. E aí a palavra de Deus ela prossegue dizendo que o sacerdote passou de largo. E automaticamente, logo em seguida, a palavra de Deus diz que um levita passa e também passa de largo. Nós sabemos que no nosso tempo, os ditos como levitas, eles tocam, levam a nós a uma atmosfera melhor para que nós possamos nos desligarmos do mundo e nos ligarmos com Deus. Mas os levitas de outrora, eles tinham uma responsabilidade maior. Alguns eram porteiros, alguns eles cuidavam dos louvores, outros cuidavam também juntamente com o sacerdote nos utensílios da casa do Senhor para o sacrifício. Ou seja, eles eram auxiliares dos sacerdotes. O que eu entendo com isso? Tudo que um sacerdote fazia, automaticamente os levitas, eles estavam familiarizados com o que deveria se fazer. E principalmente, cuidar daquele homem que estava quase morto naquele lugar. Mas o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo. E diz a palavra que e mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. A compaixão que deveria ser de mim e de você foi tida por alguém que automaticamente não tinha nenhum entendimento da palavra. Porque para aquele homem que era doutor da lei, ele não considerava os samaritanos como seus irmãos. Porque eles achavam que eles eram mestiços, porque tinham contraído matrimônio com pessoas que a própria palavra tinha condenado. Mas nós sabemos, amados irmãos, que para que nós venhamos tomar uma atitude de misericórdia para quem quer que seja, nós não precisamos conhecer, nós não precisamos ter afinidade, nós não precisamos ter nenhum ligamento religioso ou não, mas simplesmente usar como Jesus um dia usou comigo e com você. Ele usou de misericórdia.
Porque um dia nós estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados. E assim como nossos familiares também, eles se encontram perdidos, eles podem também ser encontrados. E a atitude, meu amado, dentre essas três pessoas que deveria ser tomada, o principal foco em que nós podemos analisar é a atitude tomada por cada um deles. Aleluias! E é isso que nossos familiares ele quer de mim e de você. Muitas das vezes nós achamos que nós não somos sempre observados, mas cada atitude que nós tomamos, quer seja ela boa, quer seja ela ruim, ela verdadeiramente, ela coloca-se como um ponto, um marco de uma atitude de um servo de Deus e de um que verdadeiramente não serve ao Senhor. E a palavra de Deus diz no versículo 34, e aproximando-se, atou-se as feridas, e aplicando o azeite e o vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aleluia. A atitude, amado, do hospedeiro, daquela estalagem, ele automaticamente ele recebeu aquele doente. E a palavra de Deus diz que, além de o homem samaritano, ele levar aquele homem para aquele lugar, ele se responsabilizou por todas as suas despesas. Aleluia. E quantas das vezes, amados, nós vimos servos do Senhor que saem longas distâncias, trabalham, fazem aquilo que eu e você deveríamos fazer, mas muitas das vezes, pelos nossos compromissos que nós temos, nós estamos presos a um lugar, e pessoas que se disponibilizam a levar a palavra de Deus, levar a palavra de misericórdia, levar a palavra de conforto, levar a palavra de salvação, muitas das vezes vivem situações que é de pedir misericórdia. E a palavra de Deus nos ensina, amado, a cada dia que nós devemos amar o nosso próximo. E quando nós amamos o nosso próximo, nós nos preocupamos com a segurança, nós nos preocupamos com a estabilidade, nós nos preocupamos com a alimentação dessas pessoas. E aqui, através dessa palavra, nós vimos que o Senhor, Ele conclama a cada um de nós que nós precisamos ter o conhecimento da palavra, mas não somente conhecimento, mas colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido na casa do Senhor. E a palavra diz assim no versículo 36: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus, vai e faz da mesma forma. Assim o Senhor, amado, Ele diz para mim e para você nessa noite: vai e faz da mesma forma. É como se o Senhor tivesse dado, amado, como diz o ditado, dá-se um tapa com luva de pelica. O que eu entendo com isso? Que aquele doutor da lei, ele recebeu um tapa sem mão. Porque muitas das vezes ele achava que estava seguindo a palavra de Deus. Mas o nosso irmão Tiago, eu gostaria que os amados irmãos abrissem rapidinho no capítulo 1, versículo 22. Que diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se logo se esqueceu de como era. Amém? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não somente ouvinte esquecido, mas fazedor da boa obra,
esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia. Tudo o que aquele que verdadeiramente cumpre o que diz a palavra de Deus, verdadeiramente ele é excelente nos seus feitos. Nessa noite, verdadeiramente, eu peço que nós possamos olhar o nosso próximo verdadeiramente. Não somente como um nosso semelhante, porque semelhante é simplesmente que tem as mesmas características que eu e você. Mas se nós olharmos com um olhar espiritual, porque a palavra de Deus diz que se nós formos observar através dessa palavra, aquele conhecedor da lei, ele estava olhando não com um olhar espiritual, porque nós sabemos que nós somos carne, e como carne, muitas das vezes, nós passivos, como homens naturais, há mesmos erros, e assim aquele homem ele cometeu um erro. Mas hoje nós temos a palavra do Senhor para nos guiarmos. Então muitas das vezes nós vamos querer tomar a atitude errada, mas por conhecimento e consciência da palavra, nós podemos optar para tomar a atitude certa. Aquele sacerdote, ele tomou a atitude, e muitas das vezes ali pessoas viram o sacerdote passar, viram aquele levita passar. Qual o exemplo que eu e você deveríamos seguir? O exemplo do sacerdote? O exemplo do levita? Ou o exemplo do samaritano, que era muitas das vezes excluído do convívio da palavra com aqueles homens? E assim não é diferente comigo e com você. Aonde eu moro, aonde eu estudo, aonde eu trabalho, no convívio da minha vizinhança, as pessoas estão nos observando. Então qualquer atitude que nós venhamos a tomar, porque a palavra de Deus me diz que o Senhor ele nos avisa, e o Espírito de Deus que habita em mim e você, quando nós vamos tomar uma atitude errada, ele nos avisa. Mas se nós estivermos com nossos corações endurecidos, verdadeiramente, mesmo nós entrando e saindo da casa do Senhor, nós podemos tomar uma atitude errada. E quando nós tomamos uma atitude errada, nós afastamos nossos familiares, nós afastamos nossos amigos de perto do Senhor. Então que nessa noite o Senhor ele possa estar assim abençoando cada um de nós. E eu gostaria que os nossos irmãos ficassem de pé, para que nós possamos levantar um clamor nessa noite, em nome de Jesus, não somente pelas nossas famílias que